Um abraço, torcedor de Assis, um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora, todas as informações do esporte de Assis e da região. Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Jogos dos times varzianos do final de semana. E tudo dos preparativos para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. Jogo que acontece daqui a pouquinho na Arena Itaquera. Jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Bem-vindos ao Bola na Rede. Eu sou Reinaldo Nunes, o português, e agradeço muito a sua audiência, falando diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's do interior de São Paulo, para todo o planeta Terra. A partir de agora, todas as informações do esporte de Assis e região, com destaque para a segundona e, inicialmente, os times varzianos aguardando os resultados do final de semana. Tivemos neste final de semana mais 20 jogos sentados. Verdade, mais do que 20 jogos. Foram 23 partidas disputadas dos times varzianos neste final de semana. 23 não, 25 jogos. Toda terça-feira a gente apresenta os resultados dos jogos varzianos. Começamos com o resultado da partida disputada na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota. Na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota, o Botafogo de Cândido Mota venceu o Master Cândido Motense pelo placar de 3-2. No Jardim Eldorado, em Assis, o Inter da Viela ficou no empate com o Real Vasco de Assis pelo placar de 1-1. No estádio Carlos Zafini, em Cândido Mota, o Barra Funda de Paraguaçu foi surpreendido pelo Clube Atlético Maracaí 3-2. Também no Carlos Zafini, empate entre Real Master de Paraguaçu e o Fluminense de Assis. Na ADPM em Assis, a ADPM goleou a Portuguesinha de Assis também pelo placar de 4-1. Em Laranjeiras, o Laranjeiras venceu Florínia pelo placar de 1-0. No Cacídio Pinto, em Tarumã, o Unidos da Vila de Tarumã venceu o Recreativo de Tarumã pelo placar de 3-1. Em Paraguaçu Paulista, a ADP Paraguaçu ficou no empate com o PSV de Assis pelo placar de 3-3. Na DPM em Marília, a DPM de Marília foi goleada pelo Nápoles de Assis 5-1. No João Leopoldo em Alexandria, o Grêmio Alexandria venceu o Grêmio Assisense por 2-1. Na Arena Baixadão, é um nome todo pomposo para o campo do Baixadão, o São Vicente venceu a União Maracaí pelo placar de 1-0. No almoxarifado, o time do União Prefeitura Autolim Conte de Assis foi superado pelo Vilas Atlético Clube por 2-1. No Municipal de Pedrinhas Paulista, o PEC Pedrinhas Paulista perdeu para o Real Tarumã por 4-2. Na Roseta, o Colorado de Maracaí venceu Monte Alegre por 4-2.
4-2 em Platina. O Largados venceu o Corinthians de Palmital por 2-0. No Brasilzinho em Cândido Mota, o Vitória de Cândido Mota goleou Vila Alpina, também de Cândido Mota, por 8-2. Na Arena do Leiteiro, União Assis 3, Vila Nova de Assis 1. No Estrela em Cândido Mota, o Estrela, em jogo equilibrado, perdeu para o Veteranos Dorilan por 4-3. No Ferro Velho em Cândido Mota, o Juventude perdeu para os Meninos da Vila por 3-2. Na Usina Paris, a Usina Paris ficou no empate em 2-2 com o Sport Ribeiro. No Cateto, Atlético Cateto e Master Oscar Bressani ficaram no empate. Não, o Cateto venceu o Red Bull Pedrinhas Paulista por 3-2. Em Lutécia, o Master Lutécia empatou com o Master Oscar Bressani pelo placar de 1-1. Tivemos também no Acruta, em Tarumã, o Master de Tarumã sendo vencido pelo Esportiva de Cruzália 2-1. Na Vila do Lago, em Tarumã, também, Golden Boy 6, Frutal do Campo 2. E para finalizar, no Municipal de Exaporã, o Inter de Limão venceu o São Roque de Exaporã pelo placar de 3-2. Foram então estes os jogos dos times varzianos no final de semana. E agora, notícias da segundona. O Vila Operária Clube Esporte Mariano Fossen de Assis joga no domingo em São José do Rio Preto. Deixa eu cumprimentar meu grande amigo Rogério Moreira, que está fora do Brasil, acompanhando as notícias da cidade dos 3S. E ele ficará sabendo agora que o Vossen tem um jogo programado para domingo às 3 da tarde contra o América de Rio Preto. No entanto, pode ser que o América de São José do Rio Preto não entre em campo. Todo mundo se lembra que na primeira fase, com salários atrasados, com problemas financeiros, os jogadores ameaçaram fazer uma greve. Mesmo assim, foram a campo, classificaram e avançaram para a segunda fase. Mesmo em crise, o time avançou para a segunda fase. E não é que disputou a segunda fase mesmo em crise e se classificou para a terceira fase, e agora tem pela frente o Vossen, neste domingo às 3 da tarde. Mas, novamente, o grupo de jogadores já está alertando que se não receber, não entra em campo. E o Vossen pode vencer a partida por WO. Vamos entrar em contato com o nosso amigo 650, que tem todas as informações da possibilidade de WO deste jogo em São José do Rio Preto, entre Vossen e América. É isso, meu amigo 650. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Reinaldo, a vocês, a todos que estão acompanhando a sua live Bola na Rede. Particularmente, eu não creio que isso aconteça. Um WO nesta altura do campeonato, ainda mais pelo América de São José do Rio Preto. A gente sabe que é um time tradicional, time que foi de primeira divisão, e que, como outros, como o Mogi, União de Araras e tal, esse pessoal acabou, em virtude aí de más administrações, caindo aí para as fases inferiores aí do Campeonato Paulista. E eu tô aqui, inclusive, que você há pouco tempo, né, eu te enviei aí o print, né, que estão correndo pelas redes sociais, e tem um grupo do Facebook chamado Nosso Eterno América. Tem cheirão no escuro. Cadê a SAF? Cadê os conselheiros que aprovaram a SAF do América? Jogadores sem salário, sem energia no estádio. Até onde os jogadores vão aguentar? Quem tiver até 23 anos e for assistir o jogo no domingo, por gentileza, levar chuteira. É bem provável que não vão pagar e o time não vai entrar em campo. Lógico, né? A gente já tarimbado com a situação que houve conosco aqui contra o jogo, né, que seria realizado lá em Marília contra a Santa Cruzense. A equipe vai se dirigir até a cidade de São José do Rio Preto, né, a 275 quilômetros da cidade de Assis. Tanto é que eu estive conversando agora há pouco, né, com
com o Fabinho, com o Marlon, não conseguiu o contato com o Lauro, mas a gente não crê nessa possibilidade. E teve um outro portal de notícias aqui da cidade, se você me permite que eu possa ler rapidão aqui a matéria, né? Já é um site um pouco mais confiável dentro daquilo que você acabou de salientar aí, que é o site Futebol Interior. E os atletas ameaçam novamente a greve. A diretoria do América continua a mesma e não cumpre o compromisso com o elenco americano. Outra vez, com salários atrasados, os atletas ameaçam aderir novamente a uma greve na manhã dessa terça-feira, que teria sido hoje. O técnico Márcio Ribeiro interveio e conseguiu superar o momento para evitar a paralisação. E com isso o time vai treinar no período da tarde no estádio Teixeirão. Agora, provavelmente, se cortaram realmente a energia do estádio, o treino não foi até muito tarde. A gente imagina que normalmente essas atividades começam por volta das 15 horas, né? Mas nós estamos aqui na expectativa, até porque se isso acontecer, o Vossen vai fazer o seu papel. Vai se dirigir até a cidade, não havendo o jogo, acaba retornando para a cidade com 3 pontos e mais 3 gols, né, de saldo, já que o placar é 3-0. Você me corrija se eu estiver errado, não me lembro, mas eu acho que é 3-0. Exatamente. E, inclusive, a diretoria, a gente já está aqui acertando todos os detalhes para que no jogo que vai ser realizado na próxima quarta-feira contra o União Barbarense, os ingressos já estejam à venda a partir de amanhã, ou no máximo na quinta-feira, na parte da manhã, já esteja aí nos pontos espalhados aí pela nossa cidade, que a gente tradicionalmente já fala, né? O valor de R$15, lembrando, válido aí para estudantes, aposentados, funcionários públicos municipais e estaduais. Eu gostaria de deixar até um pouco claro com relação a essa situação dos ingressos. As pessoas que acabam tendo aí direito ao ingresso antecipado normalmente são aqueles que pagam os R$20 da inteira na portaria. Então você ganha os R$5 e quem deixar para a última hora acaba pagando os 20. Porque nós temos, inclusive, um grande número de torcedores que utilizam da meia entrada por direito. E você, inclusive, nós salientamos na nossa conversa a quantidade de pessoas que se utilizaram desta meia entrada no último jogo. Foram aproximadamente 450 pessoas, um número de aproximadamente 200 e poucas pessoas que pagaram a inteira, já indo, né, os ingressos que eram antecipados. E nós tivemos um número que até nos surpreendeu, né, português? 240 crianças no estádio no último sábado, totalizando um público aí total de 983. Não foi o público pagante, que ele girou em torno de pouco mais de 700 pessoas, né? E se a gente descontar, na verdade, aí seria 780 pessoas que acabaram aí pagando o ingresso total e já descontando, lógico, aqueles os R$5 dos ingressos antecipados. Mas a gente, a partir então, de amanhã, só aguardando aqui a liberação da empresa responsável, que é a Ligatec, e o prontuário, né, da Federação Paulista de Futebol, da isenção dessas crianças que agora também necessitam desse ingresso para adentrar o campo. Mas o Vossen, na minha modesta opinião, não vai deixar para trás e a gente vai para São José, tendo ou não tendo jogo. Eu também não tenho dúvida nenhuma que a partida vai acontecer. Até porque agora a Federação Paulista de Futebol liberou uma grana os times que se classificaram para essa fase e a diretoria não ia perder a oportunidade de receber esse dinheiro e ter a possibilidade de receber uma outra cota, se classificar eventualmente para as quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Eu acho que é todo o trabalho de movimentação antes da partida. O pior, eu acho que já passou. Agora, com certeza, São José do Rio Preto, uma cidade grande, embora o clube tenha se tornado uma SAF, ou seja, algum empresário, estou falando SAF, não é a abreviatura de safado, não é SAF, que é alguma empresa que assumiu o América. Então, e a cidade de São José do Rio Preto vai se mobilizar. Então, a partida eu não tenho dúvida que vai acontecer. Falei agora à tarde com o técnico Carlinhos, o time está muito motivado, principalmente concentrado, que é o melhor, também, muito concentrado. Também o grupo fechado, né? No último jogo, nós não tivemos a presença do Gutierrez,
que foi poupado, tem 2 cartões amarelos, o Alisson, o alemão, também não, o Taylor, que estava suspenso. Enfim, o time vai com força máxima. E o técnico Carlinhos falou, o primeiro passo foi dado. Qual era? Garantir a permanência na Série B e a classificação para continuar brigando pela Série A3. Mas o objetivo principal é esse, ficar entre os dois e avançar para a Série A3 em 2024. De qualquer maneira, agradeço muito a sua participação. Um abraço, 650. Eu até peço desculpa estar olhando aqui do lado, que a gente também está na expectativa do jogo que vai acontecer daqui a pouco entre Corinthians e São Paulo. As escalações já estão aí, o que a gente está acompanhando aqui. Inclusive, mais um segundinho, se me permitir, do Corinthians entra com Cássio, Fagner, já acabaram de tirar da tela. Até perdi a graça de poder falar. Mas vai ser um jogaço que está sendo bem motivado. A arena ainda não está tomada, né? Porque o jogo é às 21h30, mas a expectativa é de um belo jogo e mais um clássico na Copa do Brasil, né? Porque na rodada passada nós tivemos São Paulo e Palmeiras. São Paulo venceu os 2 jogos. E agora Corinthians e São Paulo, numa expectativa imensa aí para amanhã cedo a gente poder tirar um sarro dos nossos grandes amigos, ou no fim ser sarrista também, né? Sofreu sarro, mas coisas que fazem parte do futebol. Mas aí realmente a notícia que importa é falar sobre o nosso Vossa, que está focado, concentrado, independente se tiver ou não o jogo. Nós estaremos lá em São José do Rio Preto no próximo domingo às 15 horas, aguardando o pontapé inicial. Muito obrigado, viu, 650, uma boa noite, um bom descanso. Só não desejo muita sorte para o seu time, porque afinal de contas enfrentará o meu, que vença o melhor. E ele estava falando da escalação, eu estou recebendo aqui já a escalação tanto do Corinthians como do São Paulo. E o Corinthians não terá a sua principal estrela recente, que é o paraguaio Rojas, que lesionou no jogo contra o Bahia, e ele não joga na partida de hoje. O Corinthians entra em campo com o Cássio, Fagner, amigo do Emerson Sheik, o Gil, Murilo e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira e Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Renato Augusto está confirmado, mas o Rojas não fica nem no banco e vai ser substituído pelo Juan Oliveira. Já o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, já está definido e entra em campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato, Luciano e Caleri. Beraldo é a novidade. O zagueiro se lesionou no mês passado, se recuperou e volta para a vaga que foi ocupada pelo Diego Costa. Portanto, Corinthians e São Paulo estão escalados. A partida começa às 9h30 da noite. Primeiro jogo ocorre em São Paulo, na Arena Itaquera, e o segundo jogo no Morumbi. Para finalizar, a rodada completa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com essa dúvida entre o jogo do Vossen e América de São José do Rio Preto, se o time do América vai ou não vai para campo, a rodada é a seguinte. Em São Paulo, no sábado, o Nacional recebe a União São João de Araras. Em Americana, o Rio Branco recebe o Penapolense. Em Santa Bárbara do Oeste, jogo do grupo do Vossen, União Agrícola Barbarense e Grêmio São Carlense. Em Catanduva e Jabaquara. Em Limeira, Independente e Taquaritinga. No domingo, 10 horas da manhã, em São José dos Campos, Joseense e 15 de Jaú. No mesmo horário, Francana e Escabrasil. E no domingo, às 3 da tarde, marcado América de São José do Rio Preto e Vossen no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto. São, então, as informações do esporte. Tudo sobre a segundona, essa indefinição, se haverá partida em Rio Preto entre América e Vossen, todos os jogos da segundona, você conferiu todos os resultados dos times varzianos no final de semana e também as escalações de São Paulo e Corinthians, que se enfrentam 9h30 da noite na Arena Itaquera. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado, amigo, pela audiência. Foram as informações do esporte de Assis e da região no Bola na Rede.
Quando Marlon Galiano está chegando, a gente está acenando e se despedindo. Um abraço, boa sorte, Marlon. Domingo, viagem no sábado, né? São José do Rio Preto, porque às 15h tem América e Vossen. Tudo do esporte você acompanhou no Bola na Rede. Um abraço, torcedor. Até amanhã, às 20h30. Tchau!